Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 161 com o tema Vós, que dizeis? Eu me chamo Roberto Melo e farei o estudo com vocês. Capítulo 161 Vós, que dizeis? E perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Lucas, capítulo 9, versículo 20. Nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais, sobre os pruridos da presunção humana. Esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos e nem arriscam títulos convencionais, numa excursão desapaixonada através da relação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que lhes se renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de muitas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele. A cada um de nós e a todos necessitamos conhecê-lo, de modo a assinalarmos em nossas tarefas de cada dia. Vamos às nossas considerações. E eu convido a todos a pensarmos juntos. Sempre acompanhamos discussões que tentam entender, tentam examinar o que o mestre quis dizer com suas afirmações. Às vezes, essas discussões são extremamente rasas, às vezes bem profundas, mas eu pergunto, o que o mestre quis dizer com essas afirmações? Quais as ideias e impressões que ele quis impor ou nos trazer com essas revelações? Muitas dessas impressões, elas são analisadas pelo cunho puramente intelectual e são baseadas na presunção humana. Será se teríamos condições de entender Jesus? Será se teríamos condições de entender aquilo que ele trouxe, aquilo que ele exemplificou? Alguns irmãos nossos, extremamente questionadores das palavras e atos de Jesus, será se eles teriam condições de entender? Tiveram eles, ou têm eles, o real contato com o Evangelho mais profundo, com o verdadeiro Evangelho? Ou, através de seus títulos acadêmicos e convencionais, apenas questionam, sem entender o real sentido e o que Jesus quis dizer com isso? Emmanuel traz essa reflexão para a gente nesse texto. E ele coloca bem simples quando ele diz assim: ou esses irmãos continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito, ou até mesmo pelos temores que lhes são próprios. Temores esses que fazem parte da condição humana.
E ele continua dizendo que tudo isso só vai acabar quando esses irmãos renovarem as experiências. Jesus, ele nos pergunta de forma magnífica e reverte essa pergunta uma importância ímpar para a nossa intimidade. Nós, como aprendizes sinceros e fiéis, ele traz essa pergunta, traz esse questionamento. E nós? Quem nós achamos que ele é? Quem nós podemos dizer que ele é? Emmanuel segue nas contribuições colocando a seguinte coisa: cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Quando ele coloca isso, ele traz a nós o entendimento de que cada um de nós temos um entendimento e opiniões baseados naquilo que conhecemos, naquilo que vivemos, na nossa sabedoria própria, a sabedoria que já galgamos. E, por esse motivo, a gente consegue entender que ela é extremamente relativa e individual. Ela não é uniforme. Mas chegaremos lá, chegaremos ao nível de espíritos puros, onde esse conhecimento será, de uma certa forma, uniforme. Qualquer entendimento sem o devido valor ao real ensinamento do Cristo, ele é associado a espíritos que, como Emmanuel chama, desarvorados no caminho da vida. E espíritos que ainda teimam, ainda são pinçados, como ele coloca, pela vaidade e pelos todos os temores inerentes à vida de encarnados. A nós, estudiosos da doutrina, que nos preocupa em seguir os ensinamentos de Cristo, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Daí aquela máxima de a quem muito é dado, muito será cobrado. No livro No Mundo Maior, André Luiz, através do seu instrutor Calderaro, ele traz um capítulo 16, sobre essa questão da loucura dos alienados mentais. O título do capítulo é Alienados Mentais, onde as pessoas ele classifica em dois tipos de alienados: os físicos, onde a pessoa já nasce com essa deficiência orgânica, e aqueles em que essa deficiência ela é adquirida. E essa deficiência adquirida ele classifica de duas formas. Uma é pelo desconhecimento e a outra pela fuga, pela fuga do que você sabe. Então, quando Emmanuel diz, cabe a nós, competente, o testemunho da intimidade com o Senhor. Se nós já tivermos esse conhecimento, a gente precisa testemunhar isso com frutos palpáveis, ou seja, colocando isso em prática. E aí, ele finaliza dizendo que a gente precisa meditar e renovar todas as aspirações em seu Evangelho, para podermos compreender a impropriedade de múltiplas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele a cada um de nós. E todos nós necessitamos conhecê-lo, de modo a assassiná-lo em nossas tarefas de cada dia. Porém, não podemos cair no mesmo erro dos nossos irmãos que questionam através somente da razão, sem o conhecimento do Evangelho, sem o conhecimento real do Evangelho. No livro Boa Nova,
capítulo 21, tem o título A Lição da Vigilância. Jesus está nessa mesma passagem descrita no Evangelho de Lucas, que dá origem ao texto de Emmanuel. E nesse capítulo, Humberto de Campos traz o seguinte texto, permitam-me que eu explane com vocês. Os homens se dividem nas duas opiniões, mas vós, que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Então, os homens se dividem nas suas opiniões, assim como Emmanuel vem esclarecer. E Jesus pergunta, quem dizeis que eu sou? Humberto de Campos continua dizendo, certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por energia superior, exclamou comovidamente, Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Atentem à resposta de Jesus. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento, entregastes a Deus o coração e falastes a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Então, na continuação dessa passagem do Evangelho de Lucas, a gente pode ver o ensinamento completo, quando Jesus nos traz o porquê dessa pergunta. Né? E essa frase ela é muito emblemática, quando ele diz assim, não foi a carne que te revelou. Foi o quê? Veio do coração, que o coração estava entregue a Deus. Então, essa passagem trazida pelo Humberto de Campos, ela alicerça o que Emmanuel nos ensinou. Ela completa o que Emmanuel nos ensinou. E aí eu trago um último recorte no livro Luz Acima, capítulo 45, cujo título é A Escritura do Evangelho, e Jesus diz o seguinte, a Escritura do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Olha aí, mais uma vez Jesus reforçando de onde tem que vir essa coisa do coração, de onde tem que vir esse questionamento, essa ideia do coração, da fé viva. Meus irmãos, essa foi nossa contribuição para o divulgar.net.